Bom dia, boa noite. É a primeira vez que eu erro o contrário. Eu sempre dou boa noite de manhã, agora dá bom dia à noite, é a primeira vez. Queridos, é uma alegria estar aqui sempre, é muito especial. E eu queria só fazer uma introdução. Hoje de manhã a gente trouxe o que eu chamo de uma doutrina sobre contribuição. Então é uma mensagem que eu já tinha pregado alguns anos atrás, ensinando sobre graça e generosidade. E quem estava de manhã aqui, só para eu ter uma ideia? Parabéns, gente, muito bom. E o que eu quero trazer agora é quase assim uma continuidade daquilo que a gente trouxe de manhã. Eu acho que as duas mensagens vão estar disponíveis depois online, né? Então, se você perdeu de manhã, e eu quero fazer uma exposição bíblica para você de uma simbologia que existe por trás dos dízimos que talvez você nunca tenha se atentado. Então eu quero te convidar a abrir comigo em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 17. Querido, a maioria de vocês já me acompanhou, né, pregando. Eu quero só te incentivar a acompanhar os textos. Eu quero trazer uma construção bíblica aqui. Então às vezes você perde um pedaço, você perde o fio da meada e não consegue entender, né? Eu vou ser bem bíblico, expositivo. Então 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, repita comigo, resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Queridos, então, em primeiro momento, esse texto ele fala da redenção que nós recebemos através do sacrifício de Jesus. E ele começa a falar aqui da necessidade de nós vivermos uma vida, de nós termos um procedimento que seja condizente com essa redenção recebida. Então o texto está falando claramente que apesar de nós termos sim recebido uma redenção de graça, ele destaca o preço dessa redenção. Ele diz: olha, não compara essa redenção com ouro, com prata, mas ele diz: vocês foram comprados, vocês foram redimidos por uma coisa muito maior, que é o sangue do Cordeiro. Agora ele está dizendo que mesmo assim existe um julgamento, que mesmo apesar da gente ter recebido essa redenção, vai haver uma prestação de contas com o resgatador, né? Existe um julgamento por parte dele, e ele vai julgar se o nosso procedimento é condizente com a graça e resgate que nós recebemos, ou se ao contrário disso, a gente está voltando ao fútil procedimento que nos foi legado, né? O que ele quer dizer assim é que vocês receberam dos seus pais como um legado. Então o que esse texto está dizendo para nós é que existem respostas certas e existem respostas erradas que a gente pode dar com a nossa vida em relação ao resgate que nós recebemos. Você vai ver que eu vou repetir várias vezes essa palavra resgate, né? Então essa palavra resgate ou redenção, talvez ela não tenha um significado tão claro para nós aqui no Ocidente, mas quando Pedro escreve essas palavras, ele escreve aqui para o povo hebreu, ele estava falando de uma coisa que o judeu, que o hebreu, ele conhecia muito bem, né? Então o hebreu, ele tinha provavelmente um senso comum de que a redenção significava o perdão dos pecados e a salvação, assim como nós temos. Mas apesar disso, não está errado, e a redenção ela significa sim o perdão dos pecados. A redenção ela significa muito mais que isso. A palavra redenção ela fala de um resgate ou
ou de uma remissão. E quando a gente olha para a Bíblia, para o Antigo Testamento, essa redenção, ela fala de uma coisa muito específica. A redenção, ela falava do ato de você readquirir uma coisa que foi perdida. Então, quando Pedro fala, ele fala de um resgatador, ele está falando de alguém que readquiriu uma coisa que havia sido perdida. Queridos, a Bíblia vai falar, Hebreus é muito específico sobre isso. Ele vai dizer que a lei, ela trazia uma sombra, uma imagem dos bens vindouros. Ou seja, o Antigo Testamento, ele trazia uma sombra das coisas que iam por vir. Ele era um apontamento, mas ele não era a imagem clara. Então, se você quiser abrir comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1. É um texto muito conhecido. Então a palavra do Senhor diz assim: ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então o que o autor de Hebreus quer dizer com o Antigo Testamento ser uma sombra dos bens vindouros? Se eu parar aqui e colocar minha mão sobre a mesa, eu tenho uma sombra aqui da minha mão. Então eu tenho mais ou menos uma ideia da proporção, eu tenho mais ou menos uma ideia do tamanho. Eu vou ver os dedos, saindo do centro da mão, mas essa imagem, ela é só uma sombra. Eu não vejo a cor, eu não vejo a textura, eu não vejo a profundidade. Eu tenho só uma pequena referência daquilo que a mão é de verdade. Então, o que o autor de Hebreus está construindo aqui é que a lei, ela dava indícios de coisas que Deus gostaria de revelar futuramente. Na teologia a gente chama isso de a revelação progressiva de Deus. Deus vai dando vários sinais, Ele vai estabelecendo leis, Ele vai colocando mandamentos que tinham o propósito de revelar uma coisa futura que viria. Então, por exemplo, quando a gente olha, querido, no decorrer da história, a gente vai ver que Deus fez o povo hebreu praticar várias coisas que apontavam para o sacrifício da redenção. Então, por exemplo, Deus vai falar no Antigo Testamento todo, Ele vai dizer: olha, não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Então Ele vai instituir o sacrifício do cordeiro uma vez por ano. Ele vai dizer, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele vai entrar e ele vai degolar um cordeiro, ele vai derramar o sangue. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há pecado. Deus vai instituir um mandamento que vai ser repetido várias vezes. Ele vai dizer, olha, nunca ninguém pode beber o sangue. Por quê? Porque a vida está no sangue. Aí quando a gente chega em Jesus, a gente vê Jesus ser chamado de o Cordeiro Pascal. Você vê Ele derramar seu sangue para nos salvar. E você vê, enquanto no Antigo Testamento Deus falou várias vezes, nunca beba o sangue, porque o sangue contém vida, Jesus vai pegar o cálice na ceia e vai dizer, beba o meu sangue, porque ele tem a minha vida. Então o Antigo Testamento, ele vai trazendo essa imagem, ele vai construindo uma ideia daquilo que Deus queria revelar. Quando João Batista aponta para Jesus, você nem precisa abrir, João 1,29, diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus aparece, o que João está fazendo é dizer, sabe aquele cordeiro que vocês sacrificam todo ano? Ele está dizendo, esse é o homem que cumpre o que aquele cordeiro significava. E eu quero mostrar para você hoje que existia uma lei de redenção no Antigo Testamento que apontava para coisas que nós devemos viver hoje. Então a lei da redenção no Antigo Testamento estabelecia o seguinte, isso funcionava para todo o povo. Então toda vez que uma pessoa ela tinha uma dívida a ser paga, e ela não tinha recursos para pagar essa dívida, então ela primeiro dava todos os seus bens.
Se os seus bens não fossem suficientes para pagar a sua dívida, ele dava as suas terras. Se as terras não fossem o suficiente para pagar a sua dívida, ele dava a própria vida e até a vida da família. Então essas pessoas se tornavam escravos de quem era o detentor da dívida. Então lá em 2 Reis capítulo 4, a gente vai ver, por exemplo, uma viúva, né, que chega para Eliseu e fala: olha, eu tenho uma dívida que não pode ser paga, e ela está desesperada, e ela diz: olha, se eu não pagar a minha dívida, os meus filhos, eu e os meus filhos vamos nos tornar escravos. A lei estabelecia isso. E querido, tinha duas formas só de ficar livre de uma dívida dessa e deixar de ser escravo. Uma era alguém oferecendo o resgate ou a redenção da sua dívida, ou a cada 50 anos existia uma festa chamada de festa do jubileu, e quando essa festa do jubileu chegava, todas as dívidas eram canceladas, né? Então o que isso significava? Você contrai uma dívida agora, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, que o ano do jubileu era sempre o ano 0 e o ano 50. Então se você contraísse uma dívida agora e sua família virasse escrava, você ia ficar livre da sua dívida só se alguém pagasse por ela, se alguém trouxesse a redenção, o resgate a você, ou se chegasse em 2050. Então alguém que contraía uma dívida logo depois do ano do jubileu, esse cara poderia ser escravo com a sua família por 50 anos. Existia uma exceção. O povo judeu normalmente fazia de escravos, né, outros povos que contraíam dívida com eles, mas Deus dá uma lei que quando um judeu se tornasse escravo de outro judeu, ele poderia ser escravo com a sua família no máximo por 6 anos. Então no 7º ano era um ano de redenção, e aí também essa família deveria ficar livre da sua dívida. Queridos, quando existia o resgate ou a redenção de uma família se tornou escrava por uma dívida, normalmente quando alguém chegava e dizia: olha, eu quero redimir essa dívida, eu quero resgatar essa família, normalmente quem fazia isso era um parente. Então o parente que tinha mais posses, ele vinha, pagava pela dívida, e isso não significava que aquela família se tornava livre, significava simplesmente que eles mudavam de dono. Qual era a diferença? Está trocando 6 por meia dúzia? Não. A diferença é que quando um familiar resgatava, eles seriam escravos de um parente que os amava. Então eles seriam escravos de alguém que queria o seu bem, que ia preservá-los, que ia cuidar deles, que ia dar uma vida digna, que ia tratar eles com misericórdia e generosidade. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Então existia uma dívida que nós não poderíamos pagar, que era uma dívida de morte. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então existia uma dívida de morte sobre nós, e Jesus veio e nos resgatou, nos comprou com o seu sangue. Isso não significa só que nós ficamos livres da condenação da morte, mas significa que a gente mudou de dono, e agora nós temos um novo dono, que é Jesus. Eu quero que você vá comigo para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9. Olha, esse texto ele reflete o que a gente tem construído. A palavra do Senhor diz assim: ao recebê-los, 4 seres viventes, está falando de receber Jesus o Cordeiro, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue
compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então o homem passa a ser escravo por causa da sua dívida, agora escravo do Senhor. Queridos, por que a gente pode construir biblicamente que o homem era na verdade um escravo do diabo? 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, eu não vou ler para a gente não demorar, mas a Bíblia diz assim, que aquele que é vencido se torna escravo daquele que o dominou ou venceu. E a Bíblia vai mostrar que o homem tinha uma autoridade sobre a terra, mas ele entregou essa autoridade para Satanás, se tornando escravo do reino das trevas. O Salmo 115, 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou aos homens. Então vamos voltar um pouco na história. Deus cria o mundo em 6 dias, coloca o homem, e ele coloca o homem para governar sobre a terra. Deus diz: olha, você deve colocar tudo em ordem, você deve dar ordem aos animais, e você deve governar sobre o céu, debaixo do céu e sobre a terra, você deve zelar por esse lugar. Então quem tinha a autoridade sobre a terra era o homem, como o Salmo 115 está dizendo aqui. Só que o homem, que era o detentor da autoridade sobre a terra, entrega essa autoridade para alguém. Quem é esse alguém? Satanás. Eu vou correr um pouco com os textos para a gente não demorar demais. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, quando o homem escolhe desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem transfere essa autoridade sobre a terra para o diabo. Então a gente vai ver vários textos que vão reforçar isso. Então, por exemplo, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e a Bíblia diz que ele é tentado pelo diabo, a Bíblia diz que o diabo leva ele para um lugar alto e mostra os reinos da terra, e o diabo diz assim: olha, se prostrado você me adorar, eu vou te dar esses reinos. Por quê? Porque a mim eles foram entregues. Por quem eles foram entregues? Pelo homem. Então uma autoridade que foi concedida a Deus para o homem entregou nas mãos do diabo. Você não precisa abrir. Lucas 4, 6 e 7 diz assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será sua. Então o diabo tinha autoridade sobre isso, foi entregue pelo homem. E o que Jesus faz é justamente pagar o resgate por isso, para que nós nos tornássemos pertencentes a Ele, pagando a nossa dívida. Esses textos eu quero que você abra comigo. Então vá comigo para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Um pouquinho para frente, Colossenses capítulo 2, versículo 13 também. A palavra do Senhor diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado, essa palavra é importante, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles sobre a cruz. Primeira coisa,
Esse texto sempre me chamou a atenção. Outras versões vão dizer que Jesus os expôs publicamente à vergonha e ao escárnio. Por que Jesus expõe Satanás à vergonha e ao escárnio? Porque Jesus vence o diabo aqui na cruz, não como Deus, mas como homem. Então, Deus tinha toda a autoridade, mas Jesus vem e vence na cruz, não como Deus, mas ele vence como homem. E essa era a maior humilhação que ele podia oferecer ao diabo. Mas a Bíblia usa uma expressão muito interessante, e ela diz que ele despojou os poderes. Se você for para o dicionário Hawais da língua portuguesa, você vai ver que despojar significa desapossar ou tirar a posse de alguma coisa. Então, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo Jesus veio e quando ele morreu na cruz, ele tirou a posse que o diabo tinha e tomou, entregou para nós. Não, ele tomou para si. Então nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e nós passamos a ser propriedade de Deus. E é exatamente assim que a Bíblia vai se referir a nós, como uma propriedade de Deus. Quero que você vá comigo para 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E olha o que ele diz agora: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, mais uma vez, quando Jesus nos comprou para Deus, nós nos tornamos dele, propriedade dele. Tudo passa a ser dele, não só o que nós temos, apesar de estar de certa forma no nosso uso, na nossa posse, mas na verdade tudo pertence a Deus e nós mesmos pertencemos a Deus. Deus é o nosso dono, nós somos propriedade dele. A redenção nos tornou propriedade de Deus. Agora, o que a gente está construindo aqui? Eu quero mostrar para você que essa consciência do que a redenção significa, que nós éramos escravos das trevas e agora nós somos propriedade de Deus, deve gerar em nós um sentimento de gratidão e de culto a Deus. Eu era escravo do diabo e agora eu sou escravo de Deus. Paulo vai ensinar que viver uma vida de santidade é uma forma de celebrar a consciência que nós temos da redenção. Então, uma consciência do que a redenção significa. Em outras palavras, ele está dizendo assim: quando você compreende a redenção, uma das suas respostas é a santidade. Você foi resgatado do pecado, das trevas, e uma forma de você celebrar, honrar e cultuar a redenção e o Redentor é andando em santidade. Quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 18. Olhe o que Paulo fala aqui. Ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outra pessoa, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será, olha o que ele diz, que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, aonde a gente quer chegar com tudo isso? Essa celebração consciente da redenção
não pode ser feita só com palavras, mas a nossa atitude, a nossa resposta de santidade precisa ser condizente. Agora tem mais uma coisa: da mesma forma que a santidade, ela expressa um culto de gratidão a Deus pela redenção, a compreensão de que a nossa redenção fala de uma posse, de sermos propriedade de Deus, da mesma forma que a santidade cultua a Deus, a nossa contribuição e a nossa honra financeira a Deus, ela honra e celebra a redenção, declarando que tudo pertence a Deus. Então eu quero que você vá comigo para Romanos capítulo 12. Paulo fala do culto racional aqui. Então ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Eu queria ler a versão NVT, que eu gosto muito e expressa muito bem o que eu quero construir. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então o que ele está dizendo? Eu estou sendo repetitivo, mas é importante a gente entender. Da mesma forma que a nossa santificação vai cultuar a Deus por ter nos redimido do pecado, eu quero mostrar para você que quando nós entendemos, querido, que tudo pertence a Deus, e nós, assim como expressamos santidade, expressamos generosidade e fidelidade, a gente está com isso reconhecendo a redenção e o resgate que foi feito por nós, e que nós entendemos e reconhecemos que nós pertencemos a Deus. Então, assim como Deus redimiu o nosso corpo, Ele redimiu também os nossos bens, as nossas finanças. Assim como a nossa santidade glorifica e honra a Deus pela a redenção que nós recebemos no corpo, a forma que nós lidamos com os nossos bens também pode honrar ou não a redenção material que nós recebemos. Eu quero usar como exemplo disso agora o que Deus fez através da vida de um homem chamado José. E eu quero mostrar para você a simbologia muito clara que existe no que José fez no Egito e o que Jesus fez por nós. Irmãos, eu não quero me delongar nisso, mas você lembra da história. A história de José, cara, José é tipo o Joseph Klimber, né? Nunca vi cara para se lascar tanto, né? Misericórdia, né, gente? E aí chega uma hora que José está preso, Faraó tem um sonho, ninguém consegue revelar. Aí o abençoado do copeiro que foi liberto com o sonho de José, esquece de José por 2 anos, o miserável, né? De repente o Faraó tem um sonho e fala: olha, tive um sonho, e esse sonho está me perturbando e ninguém consegue revelar. Aí o copeiro fala: eu conheço um cara que pode revelar seu sonho. E aí ele chama José está preso, e ele conta o sonho para José. Ele fala: olha, eu sonhei que existiam 7 vacas gordas, mas de repente saíam das águas 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas. E aí José fala: então eu vou revelar o que significa seu sonho. Seu sonho significa o seguinte: que nós vamos entrar em 7 anos de muita prosperidade, riqueza, abundância. E ele diz: as 7 vacas gordas representam esses 7 anos de abundância. Mas depois desses 7 anos de abundância, vão haver 7 anos de extrema necessidade. E esses anos serão tão terríveis que, se você não cuidar, tudo que você acumulou nos anos de prosperidade vai ser devorado pelos 7 anos de necessidade.
E José não só dá a interpretação do sonho, mas ele já dá a direção para o faraó. Ele diz: sabe o que você deveria fazer? Você deveria guardar a quinta parte, 20% de tudo, por 7 anos, para que quando os anos de vacas magras chegarem, querido, você está entendendo? Eram 7 anos de vacas magras, eles iam guardar 20%, ou seja, dos 100% que eles tinham, eles usaram só 80%, mas eles guardaram 20% todo ano. Depois de 7 anos, eles tinham 140% guardado. Isso é quase que o dobro do que eles usavam em um ano. E ele está dizendo: se você guardar, você vai sobreviver bem pelos 7 anos. E a Bíblia diz que José fala: o senhor deveria encontrar alguém, um bom administrador, para saber como administrar esses 7 anos. Vá comigo para Gênesis 41. Gênesis capítulo 41, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 41, 32. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Ele está dizendo: você não vai ter como mudar, esses 14 anos vão ser assim. Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que sob o controle do Faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Depois que José fala isso, a Bíblia diz que o Faraó olha para ele e fala: olha, você tem uma graça e você tem o favor de Deus. Ele diz: quem melhor do que você seria para administrar tudo isso? E o Faraó coloca José como o segundo na autoridade do Egito. E José faz isso, ele organiza tudo isso e ele guarda, todo esse mantimento, todo o recurso que era necessário durante esses 7 anos de prosperidade. Só que, queridos, o que aconteceu? Quando acabaram os 7 anos de prosperidade e a fome começou a chegar e a colheita não vinha, e as pessoas começaram a não ter o que comer, o que aconteceu? As pessoas começaram a vender seus bens para comprar comida do Faraó, mas os bens acabaram. Então eles começaram a vender suas terras para o Faraó em troco de comida, mas a comida acabou também. E depois o que eles fizeram? Eles venderam a si mesmos para o Faraó. Então, quando chegou ao fim esses 7 anos de vacas magras, José tinha comprado para o Faraó todo o povo do Egito. Então todas as pessoas, todas as terras, todos os bens agora pertenciam ao Faraó. Irmão, essa é uma figura muito clara da redenção. Vá comigo para Gênesis 47, versículo 18. Gênesis 47, 18. Então olha o que a palavra do Senhor diz: o ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra se tornou propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à escravidão.
de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam, por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó, aqui estão, e olha o que ele faz depois: aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram, então olha só, eu já volto aqui para o texto. José falou: agora todos vocês pertencem ao faraó, o que eu vou fazer? Vou destruir vocês? Não, José está falando: eu vou dar semente para vocês lançarem no campo, e eu quero uma coisa em troca: vocês vão me dar 20% de toda a colheita. O que sobrar, vocês podem semear de volta, vocês podem alimentar suas famílias, vocês podem guardar, negociar. No final das contas, eles eram escravos, mas eles continuaram na sua terra, na sua casa, recebendo semente do rei e administrando o que era do rei, mas ao mesmo tempo vivendo dessas coisas. E a minha pergunta para vocês é: será que o povo ficou chateado, indignado com isso? Olha a resposta dessas pessoas para o que José estabeleceu. Continuando o texto, eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que favoreceste, seremos escravos de faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Então, querido, essas pessoas, elas podiam cuidar da terra, cultivar os animais, eles passaram a ser escravos, mas na sua própria casa, na sua própria terra, que na verdade pertencia ao faraó, mas desfrutando de todas essas coisas. E o que Jesus fez por nós na cruz é muito semelhante a isso. E José aqui é uma figura de Jesus como esse resgatador. Jesus nos comprou com tudo que nós temos e que nós somos. Ele nos comprou do reino das trevas e agora tudo pertence a Ele. Quando nós dizemos que nós somos servos de Deus, nós estamos dizendo com isso: olha, nós somos escravos de Deus, a gente não é dono de nada, tudo pertence a Ele. Então, quando José, mais uma vez, ele compra tudo isso, ele não tomou tudo do povo, pelo contrário, ele emite um decreto e fala: olha, eu vou pedir algo de vocês. Vocês estão na terra, vocês administram a terra, vocês desfrutam da terra, seus filhos crescem, casam nessa terra, mas para que vocês se lembrem que nada é de vocês e é do faraó, vocês vão sempre entregar 20% de tudo que vocês produzirem para o faraó. Vá comigo para Gênesis 47, 24, né? Só reforçando: mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para o campo e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem nas suas casas. Querido, e a resposta do povo foi uma resposta de gratidão. Eles dizem para José: vocês nos salvaram a vida. Se não fosse isso, todos nós estaríamos mortos, as nossas terras iam perecer. Então isso é um paralelo, querido, perfeito com o que Deus fez por nós. E Deus não quer tomar tudo de nós da mesma forma, Ele quer que a gente continue vivendo. Então é como se Jesus dissesse para nós: olha, vocês vão continuar, eu comprei vocês, vocês me pertencem, mas quer saber, eu quero que vocês continuem desfrutando, eu quero que vocês continuem vivendo, eu quero que vocês continuem aproveitando, tudo pertence a mim, eu comprei, vocês vão ser mordomos do que é meu, e eu quero uma coisa só em parte, eu quero uma coisa só, eu quero 10% e o que mais vocês entregarem de forma voluntária. Então o que eu quero mostrar para você é que muitas vezes as pessoas olham para o dízimo como se fosse
o peso de uma obrigação, como se Deus tirasse de você o 10%. Poxa, Deus está me pedindo e me exigindo 10% de tudo que eu tenho, quando na verdade é diferente. Deus está mostrando que é tudo dele, e Ele deixa você desfrutar de 90% e pede para você só 10%. Agora, quando nós somos fiéis nisso, querido, eu quero mostrar para você que o dízimo, ele deveria ser uma celebração da redenção que nós recebemos. Como aquele povo entregava com alegria os 20%, dizendo: se não fosse isso, a gente estaria morto, as nossas terras estariam secas. Quando a gente entrega a 10ª parte, a gente com isso está declarando: Deus, eu sei que tudo é teu, eu sei que você me comprou, que eu te pertenço, e eu celebro essa redenção, porque eu pertencia às trevas, e agora eu pertenço a você. Enquanto as trevas queriam me destruir, arrancar minha vida, a única coisa que você está me pedindo é 10%, e o que eu mais seja voluntário a te entregar. Então, sermos fiéis com os dízimos é uma celebração dessa redenção. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que o número 10, ele está sempre ligado à figura da redenção, né? Então, a gente vai ver a Bíblia falando dos 10 mandamentos, que falavam da salvação. A gente vai ver as 10 pragas derramadas sobre o Egito, que não tocaram Israel. Você vai ver o cordeiro pascal, que simbolizava Jesus, que deveria ser comido no 10º dia do mês de Abib. O número 10 sempre vai estar ligado à redenção. Então, quando nós entregamos esse 10%, além de nós celebrarmos a nossa redenção, a gente está declarando que nós entendemos que tudo pertence a Deus, e o que é de Deus, o diabo não toca. Então, da mesma forma que Paulo constrói a ideia que a celebração da nossa redenção do corpo deve ser a santidade, a celebração da redenção dos nossos bens deve ser os dízimos, né? Então, declarar, quando nós dizimamos, nós declaramos para Deus, declaramos no mundo espiritual que nós sabemos que nós fomos resgatados, que nós entendemos essa redenção. Querido, olha que interessante, Jesus institui a ceia como um memorial, né? Então é muito interessante, porque Deus, ele faz, eu acho que na última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre a ceia, não foi isso? Quem lembra? Preguei sobre a ceia. Então, quando nós ceiamos, a gente lembra da aliança que Deus tem conosco, nós com Deus e uns com os outros. E Deus vai fazer isso muitas vezes. Quando a gente olha no Antigo Testamento, quando o povo vai entrar na terra prometida, Deus vai dar várias ordens. A gente voltou de Israel, é tão interessante ver como eles aplicam isso. Deus fala: vocês não podem esquecer dessa lei, vocês vão repetir, vocês vão falar no caminho, vocês vão falar sentados em casa, ao deitar, ao levantar. Deus fala: vocês vão pregar no umbral da porta, né? Os judeus têm aquele mezuzá com esse texto pregado na porta mesmo, eles dizem como frontal na testa. Os judeus ortodoxos têm uma caixinha que dentro tem esses textos, eles amarram na testa, amarram na mão, no braço. O que Deus está dizendo com tudo isso? Vocês têm uma tendência de se esquecer de coisas importantes. Então Jesus estabelece a ceia e ele diz: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, a gente estava em Israel agora, e uma das coisas que mais tocou meu coração, a gente estava ali entre judeus messiânicos, né, que são judeus que creem em Jesus. Então eles não guardam o sábado, mas eles fazem o Shabat em toda sexta-feira, no final do dia, que é a ceia. Então toda sexta-feira à noite eles fazem a ceia em família. Eles leem os mesmos textos, o marido lê provérbios para a esposa, eles recitam as mesmas coisas, eles agradecem pelo sacrifício de Jesus, eles agradecem pela redenção, eles falam da certeza que eles estarão no céu, na mesa com Jesus, e eles comem o pão e bebem o cálice. Por que isso é repetido assim?
Porque nós temos uma tendência de esquecer de coisas importantes. Então, quando nós dizimamos mês após mês, ou toda vez que nós recebemos algo, a gente está fazendo isso também em memória dele. Os dízimos testemunham a consciência que nós temos, que nós pertencemos a Deus. Olha só que interessante, a primeira vez que os dízimos aparecem é justamente quando Abraão quer fazer um resgate. Ele quer resgatar, quem lembra aí? O seu sobrinho Ló. Então o que Abraão está fazendo aqui é um resgate, e junto desse resgate aparece uma tipologia, que aparece aqui a primeira ceia e aparece o primeiro dízimo. A Bíblia diz que Abraão encontra Melquisedeque, que era um tipo de Jesus, uma figura de Jesus, e ele não só entrega os dízimos para Melquisedeque. Vamos lembrar que isso era antes da lei, nem tinha lei aqui, mas ele também ceia com Melquisedeque e entrega pão e vinho. Eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Hebreus 7, versículo 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente o nome dele significa rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias e nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então olha só, o que acontece, e ele continua o texto dizendo, é bom ler o resto, vejam como era grande, esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote, têm ordem de acordo com a lei. Então olha só, quando Abraão entrega aqui os seus dízimos, a lei não tinha sido instituída ainda, não tinha lei, não tinha lei de dízimo. Mas quando Abraão reconhece em Melquisedeque essa autoridade, a gente pode, eu não quero entrar nessa discussão se ele era uma figura de Jesus ou se era o próprio Jesus, mas Abraão fez questão de honrá-lo com os dízimos, Então o dízimo não pertence só à lei. A gente vai ver outros exemplos. A gente vai ver que Jacó era neto de Abraão, e ele vinha dessa descendência levítica. Então quando Abraão entrega os dízimos para Melquisedeque, tem uma coisa muito importante que está acontecendo aqui. Eu quero que você continue o texto comigo. Então ele continua, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, então ele está dizendo, Abraão era da descendência de Levi. Ele está dizendo, ele entregou para Melquisedeque, e a descendência de Melquisedeque não está em Levi. Por quê? Porque depois, quando a lei é estabelecida, quem que recebiam os dízimos e ofertas? Os levitas, os sacerdotes que vinham da tribo de Levi. Mas ele está dizendo aqui, olha, mas Melquisedeque recebeu, e ele não era levita, mas Abraão era. Então aqui é Melquisedeque recebendo o dízimo dos levitas. Então continuando, entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, então ele está dizendo nesse texto de Gênesis, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali onde? Ele está falando com Melquisedeque, sobre Melquisedeque, porém ali o dízimo foi recebido por aquele a quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi
recebe os dízimos, ele está dizendo, depois os levitas que vão receber, pagou na figura de Abraão. Então, irmão, vamos entender o que o autor de Hebreus está construindo aqui. Na lei de Moisés, quando o dízimo é estabelecido, quem recebia e vivia dos dízimos eram os descendentes de Levi, eram a tribo de Levi, os levitas que recebiam de todos. Agora, quando Abraão entrega os dízimos para Melquisedeque, Levi era bisneto de Abraão, ele entrega os dízimos para Melquisedeque. Então ele está dizendo, ó, nessa situação aqui, os levitas não estão recebendo os dízimos, mas o levita Abraão está entregando, e ele está dizendo, nessa situação, quem está recebendo os dízimos não são homens levitas, mas quem está recebendo é o próprio Jesus. E o autor de Hebreus vai trazer essa figura para nós hoje. Então lá, queridos, e muitas pessoas que falam contra o dízimo dizem, olha, o sacerdócio levítico não existe, e realmente não existe, né? Quando o cara fala assim, vou chamar aqui o levita para tocar, o cara está 2000 anos atrasado, né? Porque quando o véu do templo se rasga e todos temos acesso ao sacerdócio, Deus está dizendo, olha, eu fiz uma coisa paliativa, que era levantar a tribo de Levi para o sacerdócio, mas o plano de Deus desde o começo, quando Deus tira o povo do Egito, eu vou ter para mim uma nação de sacerdotes. Aí Pedro vai falar a mesma coisa, ele vai dizer, vocês são uma nação de sacerdotes. Então Jesus morreu para acabar com o sacerdócio levítico. E daí tem gente que diz assim, mas como você vai dizimar se nem tem sacerdócio levítico também? Mas o que o autor de Hebreus estava dizendo aqui na lei, quem recebia os dízimos eram homens, os levitas, mas aqui, quem recebe é aquele que se declara que vive. Então, quando nós dizimamos hoje, nós não entregamos para levitas mesmo, glória a Deus, mas nós entregamos para o Senhor. Hoje nós pertencemos a Jesus e nós entregamos para Ele, Ele permanece recebendo os nossos dízimos, né? Então é muito interessante como o próprio Jesus, ele fala sobre senhorio, mordomia e a consciência importante dessa fidelidade. Vá comigo para Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 10, olha o que Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus fala do resultado da fidelidade ou não. Quando a Bíblia fala da parábola dos talentos, ele diz, olha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, então eu vou te colocar sobre o muito. Mas aquele que foi infiel, ele diz, aquele que foi infiel, até o pouco que ele recebeu, vai lhe ser tirado. Então, querido, quando eu olho para tudo isso, eu não consigo entender que uma pessoa que é consciente da salvação, do seu pertencimento ao Senhor, não tenha alegria em celebrar a sua redenção, sendo fiel pelo menos em 10%. Então, assim como Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, eu entrego hoje para o meu sumo sacerdote, que é Jesus. É Ele que recebe, eu tenho alegria nisso. Eu vejo gente brigando, lutando, procurando brecha para não entregar o dízimo.
E querido, eu vou dizer para você, o dízimo, ele é uma referência mínima. Tudo que a Bíblia mostra para a gente diz assim, cara, você precisa partir disso aqui. Eu fico assustado. Um dia eu estava conversando com um cara que pregava contra o dízimo, e eu lembro que a gente foi, alguns ministros, a gente foi no espetinho lá em Curitiba, e a gente estava comendo, e dele, não, porque o dízimo é do Antigo Testamento, hoje não é 10% que é de Deus, hoje é tudo que é meu é de Deus hoje. Eu falei, mas que bonito. Eu falei, cara, me diz uma coisa, aquele carro ali é o seu carro, né? Viu você chegando com aquele carro, é o seu carro? Ele falou, é. Eu falei, esse carro está no nome de quem? Ah, está no meu. Eu falei assim, me diz uma coisa, no último mês, quantas pessoas usaram esse carro fora você? Ele falou, cara, acho que ninguém. Eu falei, então para de história, que ele não é de Deus, não é seu. Agora essas pessoas querem dizer que tudo é de Deus, mas não conseguem nem dar o 10%. Então quando você olha para o povo hebreu no Antigo Testamento, onde Jesus não tinha morrido por eles, aonde não existia um sacrifício de sangue, aonde eles não tinham entregue, Jesus não tinha entregue sua vida, esses caras davam 10%. Agora hoje eu tenho a revelação do Messias, eu vejo que ele se fez pobre em meu lugar, que ele morreu por mim, e eu acho que eu tenho que dar menos, gente. Que sentido que faz isso? Então, eu acho assim, o dízimo é tão precioso, porque ele não fala de valor. O dízimo ele fala da sua realidade. E aqui a pequena contribuição, igual para todo mundo, 10%, não fala de valor, fala de uma realidade de vida. Você nunca vai ser forçado, obrigado, coagido a dar do que você não recebe. Você dizima daquilo que você recebe. Se você não receber nada, Deus está dizendo que você não tem que me entregar nada. Se você recebe muito, Deus diz, é justo você me dar muito. Você recebe pouco, é justo você me dar pouco. Então o dízimo é esse nível mínimo, da onde a gente precisa partir. Eu não consigo entender, querido, no meu coração, alguém ficar procurando brecha para brigar, para dizer que não. Quem vai brigar para falar em relação ao dízimo? Eu costumo dizer assim, tá, eu falo assim, cara, eu já vi gente dizer, mas eu tenho minhas dúvidas se o dízimo é para hoje. Eu falo, cara, não tem problema, você não acredita com toda a certeza que eu acredito, mas você entrega pelo menos 10%, né? Porque se você não tem toda a convicção, mas você entrega, eu falei, tá tudo bem. Agora, normalmente quem briga para tentar argumentar que o dízimo não se aplica hoje, é o cara que não quer entregar nem o 10%. É o cara que quer reter mais de 90% para ele. E eu não consigo entender, queridos, como que isso vai honrar a Deus. O Senhor me dá saúde, me deu um trabalho. A Bíblia toda fala de manhã, eu queria muito que você ouvisse a mensagem de manhã, se você não ouviu. A Bíblia toda fala de generosidade, que nós precisamos ser generosos, eu mostrei hoje que a generosidade é uma expressão da graça de Deus, mas quando chega na prática da minha vida, eu acho que 10% é demais. Quando que isso vai honrar Deus, irmão? Então, seja obrigatório ou não, que seja por expressão de gratidão, de adoração, como a gente pode fazer menos do que isso, gente? Como você pode olhar para a sua vida, para o resgate e falar assim, cara, eu não quero dar para Deus 10% do que eu recebo, eu quero dar menos. Eu não consigo ver honra, eu não consigo ver generosidade, eu não consigo ver graça, eu não consigo ver uma celebração da redenção nisso. Outra coisa importante que a gente falou hoje de manhã é que a contribuição, ela faz parte do nosso culto para Deus. Então, na verdade, Davi que vai trazer as canções e as danças, mas até Davi cultuar a Deus se restringia basicamente a entregar alguma coisa para Ele.
né? Eu gosto tanto daquele texto de 1 Crônicas 21, se eu não me engano, que Davi quer oferecer uma grande oferta, aí vem Ornã, o dono da terra, e fala: não, eu vou te dar tudo, Davi. Davi fala assim: o que você vai me dar? Eu não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe. Sabe o que é isso? Isso é consciência do que Deus fez por nós. É difícil para mim não reconhecer que a infidelidade financeira é uma desonra absurda a Deus. Eu continuo dizendo, o 10% deveria sempre ser um mínimo de referência. No Antigo Testamento, esses caras não tinham Jesus. Jesus não tinha morrido na cruz. O pagamento pelo pecado deles não tinha sido feito. Eles não tinham visto Jesus como homem, eles não haviam sido redimidos, o sangue de Jesus não tinha sido derramado, mas eles davam 10%. Agora eu digo, eu vejo tudo que Jesus fez, eu pertenço a Ele, mas 10% é demais. Eu vou dizer para vocês, Deus sempre vai ter de mim, querido. Eu não consigo acreditar que um dia na vida eu vou fazer diferente, pelo menos o 10%. Mas eu dizimo, e eu falei isso, construí sobre isso de manhã. Eu nunca cultuo a Deus sem entregar alguma coisa para Ele. Algumas coisas me chocam. Eu falei isso de manhã e eu queria falar para você. Eu lembro que quando eu cheguei na comunidade Alcance, isso faz 20 anos mais ou menos, eu tinha um pastor amigo, e esse pastor estava passando por dificuldade financeira, e eu falei: puxa, queria ajudar esse pastor. Agora, como que eu quis ajudar? Eu não quis tirar mais de mim. O que eu falei? Vou mandar meu dízimo para ele. E eu comecei, acho que uns 3 meses, a mandar meu dízimo para ele. E um dia eu fui tomar um café com o pastor Luciano Subirá, e eu falei: Luciano, eu queria te falar uma coisa, eu estou com um pastor que está passando necessidade e tal. Eu falei: eu estou mandando meu dízimo para ele, está tudo bem? O Luciano, incrível, ele falou: Farley, deixa eu te explicar uma coisa. A gente entende que o governo do dízimo é do presbitério da igreja. Ele falou: as pessoas vinham e entregavam suas contribuições aos pés dos apóstolos, e os apóstolos administravam. Então eu não entendo que você pode escolher o que fazer com o seu dízimo. E ele, para mostrar que não era sobre o dinheiro, até porque era uma igreja que tinha um tamanho bem considerável já, ele falou: Farley, vamos fazer o seguinte, cumpra o princípio, entrega seu dízimo aqui, mas me diz quanto você está dizimando, que a gente vai pegar o valor do seu dízimo e vai mandar para esse pastor. Então com isso ele estava dizendo: cara, não é o dinheiro, é o princípio. Ele falou: agora a sua oferta, você faz o que você quiser. Agora eu fico pensando, como que na minha cabeça, no momento, parecia uma coisa boa, tem um pastor passando uma necessidade, eu vou entregar. Agora eu esqueço, querido, que você está aqui, você está numa cadeira, você está usando um prédio, que um aluguel é pago, você está usando banheiro, água, energia, você está desfrutando do ar-condicionado, você está sendo instruído aqui pela palavra, você está recebendo de pessoas que cuidam de você, que vivem disso. Mas às vezes na hora de dizimar, o que você faz? Eu faço em outro lugar, porque tem uma igreja lá que está precisando mais. Eu queria dizer para você que, apesar de parecer ter um princípio de bom, isso é imoral. Porque seria a mesma coisa que você desfrutar da sua família o mês inteiro. Eu desfruto dos meus filhos, do cuidado da minha esposa, eu como aqui nessa mesa, eu sento nesse sofá, eu durmo nessa cama, mas quando eu recebo o meu salário, eu mando para outra família. Então eu vou dizer para você, isso é imoral. Isso não fala de honra, não fala de generosidade, não fala de compromisso. E a gente precisa se arrepender dessas coisas e alinhar a vida. Irmãos, desde criança eu cresci na igreja, eu sempre dizimei. Eu tive uma época de muita dificuldade financeira, e eu fiquei
um pequeno período falhando no meu dízimo. Um dia eu me arrependi de todo o meu coração, isso faz muitos anos já. Eu falei: Deus, eu nunca mais vou falhar nesse negócio. E eu vou confessar, começo de casamento, várias coisas. Eu não aconselho isso para ninguém, mas eu vou falar do compromisso que eu teve. Eu posso falar da minha vida, do que eu vivi. Eu teve mês que eu cheguei e falei: cara, eu não pago meu aluguel se eu dizimar. O que eu fiz? Eu somei o quanto eu tinha que entregar, o quanto pertencia a Deus. Eu fui até o tesoureiro da igreja, eu falei: cara, se eu passar parcelado aqui no cartão em 10 vezes, eu falei: quanto que a igreja vai pagar de taxa? Ele falou: 8%. Peguei o que eu devia, acrescentei 8% e passei em 10 vezes. Mas eu nunca mais deixei de ser fiel. E eu vivo uma vida hoje que eu jamais sonhei em viver. Agora eu estou sempre transbordando em alguém. Eu e minha esposa, a gente tem uma coisa: toda vez que a gente ganha alguma coisa, ou a gente recebe um valor diferente, que não era esperado, a gente tem até um temor como isso. A gente fala: a gente não pode ser um poço, que tudo que entra para. A gente tem que ser uma fonte, que está sempre entrando e jorrando. Então toda vez que alguém dá uma oferta especial para a gente, alguma coisa assim, a gente já se olha e fala: quem que a gente vai abençoar dessa vez? Por quê? Que eu preciso sempre transbordar em alguém. Isso é reino, isso é o coração de Deus. Irmão, não sei como está sendo sua vida, entristece meu coração, porque eu vou dizer assim, a minha igreja lá, e eu acredito que aqui é muito assim, a Cornerstone é uma igreja muito generosa. Nós não somos uma igreja grande, a gente é uma igreja com 500, 600 pessoas. Há 3 semanas atrás eu preguei sobre Israel. Quando eu terminei 2 cultos, um de manhã e um à noite, como aqui, eu falei: eu queria levantar uma oferta para Israel. A gente mandou 24 mil reais para Israel. Então é uma igreja generosa. Agora todo mundo aproveita disso? Infelizmente não. E meu coração fica arrebentado por perceber quem não entende esse princípio e não desfruta isso na sua casa. Porque as pessoas acham que se elas reterem mais, elas vão ter mais. Mas na verdade é exatamente o contrário. Quando a gente aprende a ter um coração generoso, fiel, a gente colhe isso na nossa vida, na nossa casa. Queridos, eu tenho 3 filhos. A gente, uma vez por ano, a gente faz o que a gente chama do overflow, que é o transbordar. Então é um culto de dar. A gente fala: todo mundo vai dar alguma coisa para alguém. E, irmão, eu confesso para vocês, algumas vezes eu vi meus filhos pegarem aquele brinquedo que eu paguei em 10 vezes, que parecia a coisa mais importante da vida deles. Eles falaram: eu vou dar esse brinquedo aqui. E eu tenho tendência a falar: pelo amor de Deus, depois vai ficar me pedindo para eu te dar de volta. Mas eu nunca parei eles, porque eles só estão fazendo o que eles veem a gente fazer. E a verdade é que a gente nunca ganha de Deus no dar. A gente não faz só por isso, mas a colheita é certa. Eu queria te convidar a fazer 2 coisas. Eu não sei como está sendo sua vida. Talvez você esteja sendo infiel com o Senhor. Irmão, parte meu coração, porque às vezes eu vejo família batendo a cabeça: pastor, estou desesperado, não sei o que eu vou fazer. Cara, você está sendo fiel? Não, pastor, não tem como. Você fala: cara, é um ciclo. Você só retém, cara, e você quer que Deus confie em você para te prosperar. Então eu não sei como tem sido sua vida. Um dia eu me arrependi, e eu fiz um propósito com Deus de nunca mais falhar. Eu não sei quanto, mas faz muitos anos. Eu vou te dizer, faz mais de 15 anos. Eu falei: Deus, eu não vou errar mais nisso. E minha vida foi transformada de lá para cá. Sempre foi fácil? Não. Teve vezes, como eu falei, vou passar no cartão, mas não vou deixar de fazer. Então talvez você precise conversar com seu marido, com a sua esposa. Talvez você precise dobrar seu joelho, pedir perdão para Deus.
Mas eu queria que a gente pudesse dizimar e ofertar hoje com essa consciência. E eu não ensinei sobre isso de manhã, eu ensinei mais, mas eu queria te provocar uma coisa. Irmão, os dízimos são para a sua casa. As ofertas, você governa sobre ela. É claro que a gente oferta na igreja também, mas a gente oferta na vida de outras pessoas. Então eu gostaria de te desafiar uma coisa. Eu gostaria que todo mundo ou toda a família escolhesse pelo menos uma pessoa para abençoar. Pastor, tô mais quebrado que arroz de terceira. Se eu chamar a esposa de meu bem, o banco leva. Sabe o que você faz? Chega para um casal que tem filho pequeno, dá um vale night. Você vai ficar cuidando dos seus filhos. Eu faço um bolo de cenoura. Olha, eu vou te dar um vale bolo de cenoura. Pega o Pix de alguém, tira seu relógio, dá para alguém. Dá um vale janta e manda uma mensagem, fala: está valendo uma janta na minha casa, eu quero te honrar. Mas eu queria desafiar todo mundo, dar alguma coisa para alguém e expressar, transbordar em generosidade. Então nós vamos orar, eu vou orar com você. Você pode levar o tempo que você precisar, converse com sua esposa, com seu marido, pede perdão, se arrepende, conserta, parcela. Você pode ofertar, dizimar, primiciar, mas eu queria que depois a gente tivesse esse movimento de você talvez agradecer para alguém. Talvez você precise chegar para alguém, expressar honra, falar: olha, lembra aquele dia que eu estava mal, que você me ligou, que você foi na minha casa, que você me aconselhou. Amo você, eu sou grato a Deus pela sua vida, eu amo você, queria te honrar, queria te dar um presente. Essa semana eu vou te entregar um presente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.